Agora que já conhecemos um pouquinho mais sobre as estruturas condicionais e olhando para esse mesmo cenário de autenticação no sistema, o que a gente tem aqui, caso o usuário não tenha colocado a informação correta, o que está acontecendo? Ele está trazendo na tela para o usuário que usuário e senha inválidos. Mas pode ser que aquele usuário ele não tenha ainda cadastro dentro do sistema, ou um outro ponto é que esse usuário eles tem autenticação, mas dentro do meu sistema eu tenha determinados módulos, ou seja, eu tenho módulo de administrador, eu tenho módulo de usuário, eu tenho determinados módulos que dá acesso a determinadas funcionalidades ao meu sistema. E como que a gente trabalha para fazer esse direcionamento para o usuário dentro da nossa aplicação? Vamos pensar que eu tenho essa condição foi verdadeira, ou seja, o meu usuário tem cadastro no banco e ele colocou os dados corretos na hora de autenticar. Agora, eu tenho que verificar se de fato o perfil dele dá acesso a determinadas funcionalidades na aplicação. Então, vamos pensar que a gente tem uma outra variável aqui, chamada perfil, e aqui eu vou definir que ele é perfil admin, certo? Então, eu posso trabalhar com o que a gente chama de estrutura condicional aninhada, ou seja, eu posso ter mais condições dentro da mesma condição, ou seja, por mais que essa condição verdadeira, eu posso vir aqui e adicionar uma nova condição dentro dela. Então, essa condição só vai ser executada caso essa condição seja verdadeira. Então, o que ele vai verificar? Se perfil for igual ao admin, aí eu digo, você logou no sistema como ADM, certo? Se não, você logou no sistema como user. Então, agora eu estou fazendo uma nova validação aqui. Eu estou verificando o perfil dele e dando acesso a determinadas funcionalidades que estão restritas àquele perfil. Perfeito? Então, fizemos uma nova validação dentro dessa estrutura. Agora, vamos pensar nesse cenário onde o usuário ele colocou os dados errados. Mas pode ser que esse usuário nem cadastro no sistema tem. Então, quando ele entrar dentro do else, eu posso fazer uma nova validação. Se, aí vamos pensar que a gente tem uma nova variável aqui. Novo user. E aqui eu vou definir como true. Ou seja, se ele não tem cadastro, se novo user for igual a true, eu coloco printf, print, né? Realize o cadastro no sistema. E caso contrário, aí sim, ou seja, caso esse usuário exista, usuário e senha inválidos. Então, a gente consegue fazer nova validação. Lembrando, aqui é só um cenário de teste, claro que essas informações elas não estarão dessa forma, né? Estarão com outros objetos dentro do Python, né? Mas aqui é só um exemplo para a gente entender um pouquinho mais essa estrutura condicional. Então, aqui a gente consegue adicionar novas condições dentro da condição. Então, por isso que a gente chama de estrutura condicional alinhada, que ela permite com que eu adicione novas condições dentro da própria condição, que é um cenário que pode ocorrer, onde dentro da aplicação eu consiga validar quais são as funcionalidades que o meu usuário tem dentro do sistema, e aqui eu consigo verificar se ele é um novo usuário ou não. E se caso ele for um novo usuário, ele deve fazer o cadastro. Caso contrário, eu apresento que os dados estão incorretos. Então é dessa forma que funciona a estrutura condicional alinhada em Python.